Vamos abrir a Bíblia em Romanos 5. Nós iremos continuar a exposição de Romanos. Semana passada nós vimos Romanos 5, do versículo 1 ao versículo 5. Nesta semana, neste domingo, nós vamos ver Romanos 5, do versículo 6 ao versículo 11, que é o que nós vamos nos ater esta noite. Nós vamos começar a perceber já aqui em Romanos 5, do 6 ao 11, o apóstolo Paulo, que continua a falar sobre a doutrina da justificação, continua a mostrar quem são aqueles que são justificados, mas aqui o apóstolo Paulo, ele está construindo um tijolo de conhecimento doutrinário que vai ficar talvez mais claro quando chegarmos em Romanos 9. Por quê? Porque aqui ele começa a construir algo relacionado à doutrina da predestinação. Ele vai começar a construir, ele não vai tocar ainda na doutrina da predestinação. Mas ele já vai começar a ingressar os conhecimentos básicos que precisa se ter para compreender a doutrina da predestinação. Porque muitas das vezes, quando a pessoa é exposta à doutrina da predestinação, ela fica confusa e não entende por quê? Porque existe uma construção de conhecimento. O apóstolo Paulo não joga a doutrina da predestinação em nosso colo. Não, ele vem construindo conhecimento. E Romanos, até chegar em Romanos 8, Romanos 9, onde o apóstolo Paulo vai dizer sobre a doutrina da predestinação de maneira mais clara na Bíblia, mas até chegar lá, o que ele está fazendo? Ele está mostrando que todos os homens são depravados. Não há um justo sequer. Não há um justo. Todas as obras dos homens, sem Cristo, são trapos de imundícia. Os homens nascem no estado de total depravação. E aí ele mostra que quem é justo diante de Deus é aqueles que são justificados mediante a fé. Que o indivíduo que é justo diante de Deus, o cristão que é justo diante de Deus, ele é justo independentemente das obras da lei. Obra da lei não justifica ninguém. O apóstolo Paulo está deixando claro que ninguém pode se considerar mais justo que o outro, porque dentro da igreja de Deus, todos são igualmente justos. Porque a justiça é a justiça de Cristo, não é a nossa justiça. Dentro da igreja de Deus, ainda que nós possamos ter graus diferentes de nível em piedade, de grau de piedade, de santificação, mas quando estamos falando de sermos justos, todos são igualmente justos. Por quê? Porque é a justiça de Cristo imputada aos filhos de Deus. E nós vamos ver que essa justiça é destinada àqueles que não fizeram, mais uma vez, que não fizeram nada para isso. É uma prova exclusiva do amor de Deus, destinado a um povo exclusivo, no qual os teólogos dizem, né, o pacto da redenção, em que o Pai, o Filho e o Espírito Santo fizeram um acordo entre si para salvar o seu povo eleito. Isso vai ficar mais claro em Romanos 8 e em Romanos 9. Mas aqui nós já vamos ver que, por exemplo, Cristo nos amou, o Pai nos amou, a Trindade Santa nos amou, enquanto nós ainda éramos ímpios. Essa é a tônica da perícope de hoje. No estado nosso de inimizade para com Deus, Ele nos amou. Isso que o apóstolo Paulo vai tratar. Vamos ler toda, do versículo 1 ao versículo 11, que é a perícope costumeiramente traçada, mas nós vamos expor do versículo 6 ao versículo 11. Mas para nós relembrarmos o que foi tratado semana passada. Romanos 5, 1 a 11, diz assim a palavra de Deus. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça na qual estamos firmes. E gloriamo-nos
na esperança da glória de Deus. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança. E a perseverança produz experiência. E a experiência, esperança. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi otorgado. E a gente terminou semana passada dizendo que esse amor de Deus derramado em nosso coração é o aspecto subjetivo do amor de Deus. E qual é o aspecto objetivo do amor de Deus? Aquilo que, por mais que algumas vezes nós tenhamos dúvida se Deus realmente nos ama ou não, porque a nossa fé está tão enfraquecida, nós estamos passando por um vale tão pesado e tão sombrio, que nós não conseguimos mais ter a sensibilidade do amor de Deus em nosso coração. E onde está a prova objetiva do amor de Deus? Versículo 6 ao versículo 11. Porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu ao seu tempo pelos ímpios. Ímpios. Dificilmente alguém morreria por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém se anime a morrer. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte do seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não apenas isto, mas também nos gloriamos em Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem recebemos agora a reconciliação. O apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, começa a perícope dizendo: porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos. E que fraqueza é essa? O que o apóstolo Paulo está querendo dizer com essa fraqueza? É uma pessoa que ainda está viva espiritualmente. Se nós pegarmos todo o contexto de Romanos, não. É alguém que está morto de seus delitos e pecados. Por quê? Porque ele diz: morreu a seu tempo pelos ímpios. Fraqueza é a mesma coisa de impiedade. Nesse contexto. Nesse contexto, ele está dizendo, porque Cristo, quando nós ainda éramos, podemos ler, ímpios, morreu a seu tempo por nós. Quando? Ímpios. Ele está deixando uma coisa bem clara. Não pense, sabe aquela música que diz que nós somos raridade? Isso é completamente antibíblico. Deus não foi na lama e achou ali no meio da lama diamantes. Como se nós fôssemos essas pedras preciosas que estávamos simplesmente no meio da lama. Não, nós éramos, por natureza, filhos da ira. Por natureza, nós somos ímpios. É isso que o apóstolo Paulo ele está dizendo o quê? Não, porque Cristo nos amou, porque ele viu que vocês, vocês são uma pedra preciosa para Deus. É isso que está escrito aqui? Ele viu que em vocês há alguma coisa valorosa, então, por isso, ele se dispôs a morrer. Então, se a gente coloca essa ideia dentro do cristianismo, essa ideia sutil, podemos até dizer com uma quase blasfêmia, porque isso está ligado ao amor de Deus, está ligado ao sacrifício de Cristo. Se nós dissermos que Deus nos amou porque nós éramos amáveis, nós estamos diminuindo o amor de Deus. Deus não nos amou porque nós éramos amáveis. Nós não éramos, por natureza, amáveis. Por natureza, nós somos ímpios. O que nós vimos? Um Deus santo. O que um Deus santo faz com homens pecadores? Versículo 18 do Romanos 1, mais uma vez vamos relembrar. A ira de Deus se revela do céu contra toda a impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Por natureza,
Por natureza, Deus estava irado conosco. E aí vem a complexidade do Evangelho. Nós precisamos entender a relação do amor de Deus, que Ele, e aqui nós vamos tocar na doutrina da predestinação, mas nós não vamos falar sobre ela explicitamente, ou melhor, profundamente, porque Paulo vai tratar disso mais para frente. Mas na eternidade, Deus já tinha o seu povo a quem Ele amava, a quem Ele escolheu de antemão. Contudo, um Deus transcendente, sim. Um Deus que está fora do tempo, sim. Mas um Deus que, quando se relaciona com criaturas temporais, ele se coloca no tempo. E nós podemos dizer que no tempo, quando nós éramos, ou seja, antes da regeneração, quando nós éramos ímpios, Deus estava irado conosco. Nesse sentido, sim. É por isso que o apóstolo Paulo, nós vamos ver na perícope, que tem uma questão de ira, mas ao mesmo tempo de amor. É uma certa dualidade. O eleito, antes de regenerado, ele está debaixo da ira de Deus. Mas ao mesmo tempo, o amor de Deus será demonstrado na vida dele, ele será chamado. Mas nós não podemos dizer que uma pessoa sempre desfrutou do amor de Deus. Só se desfruta do amor de Deus quem tem fé em Jesus Cristo. Nós vamos seguir a lógica das Escrituras, a lógica do apóstolo Paulo. Porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Alguns advogam que aqui está relacionado que Cristo morreu por todos os homens. Por todos os homens. Jesus Cristo morreu por todos os homens. Alguns vão advogar isso. Mas nós vamos ver pelo contexto que isso não se sustenta. Isso não se sustenta. Vamos por partes. Dificilmente alguém morreria por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém se anime a morrer. Alguns teólogos vão dizer que justo e bom são dois nomes que significam ou que querem expressar a mesma coisa, apenas uma figura retórica. Justo e bom é a mesma coisa. Mas para o apóstolo não ficar repetindo palavras, ele utiliza justo e depois bom. Porque alguns vão advogar que uma pessoa boa de fato, ela tem que ser necessariamente justa. Outros teólogos vão dizer que há uma distinção entre justo e bom. Porque justo é aquele que busca viver na reta justiça. Busca viver nos preceitos corretos. Isso é uma pessoa justa. E bom, alguns teólogos vão dizer, que é uma pessoa agradável. Aquela pessoa que é fácil de se conviver. É uma pessoa que desperta uma afeição a ela de maneira natural, porque essa pessoa é tão boa. Como não se afeiçoar a ela? E o apóstolo Paulo, ele está dizendo isso. Olha, até mesmo uma pessoa justa, dificilmente alguém vai morrer por ela. Quantas pessoas justas e boas morreram na história inocentemente e ninguém se colocou no lugar dela? Falou, não, essa pessoa é justa, essa pessoa é boa, deixa eu morrer por ela. Isso não aconteceu, dificilmente isso acontece. Dificilmente isso acontece. Porém, algumas vezes isso ocorre. O apóstolo Paulo, ele faz o quê? Ele diz que poderá ser que pelo bom alguém se anime a morrer. Talvez alguém possa estar animado. Por exemplo, um exército que vai para uma guerra sabendo que é uma causa justa. Ele se anima a morrer por isso. Não é nem uma pessoa, mas por uma causa. Agora, Deus, como que é o tema do nosso sermão hoje à noite? Como que Deus prova o seu amor? Qual é a prova do amor de Deus? Porque nós sabemos que Deus nos ama. E nós estamos falando isso desde a semana passada, ou melhor, desde há um período já, que quando nós entendemos que é
a nossa relação com Deus está pautada na pessoa de Cristo, nós vivemos uma vida tranquila. Porque, de repente, eu entendo que Deus não me ama porque eu sou amável, Deus não me ama por causa das obras que eu pratico. Deus me ama porque Ele me ama. A Trindade Santa escolheu nos amar. Então, de repente, nós podemos entender que nós temos de fato paz com Deus. Por quê? Porque esse Deus que nos ama nos justificou. Esse Deus que nos ama nos reconciliou consigo mesmo. Mediante o quê? Mediante a fé em Cristo Jesus. Mas Deus prova o seu amor, versículo 8, mas Deus prova o seu amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Então a ideia de que quando Cristo estava na cruz, ele olhou no túnel da história, ele viu aquelas pessoas que viriam a ter fé nele, aquelas pessoas que viriam a praticar boas ações, essa história, ela vai totalmente de encontro, ela conflita completamente com o que o apóstolo Paulo está dizendo aqui, e ela diminui o amor de Deus. O amor de Deus que deu o seu próprio Filho por pecadores escolhidos, por ímpios escolhidos, é diminuído. Então, de repente, o homem pode se relacionar com Deus de igual para igual, porque, afinal de contas, eu sou amável, quem não morreria por mim? Cristo tinha que morrer por mim. Sabe por quê? Porque nós achamos que as nossas transgressões, elas não são tão ofensivas a Deus. E nós já estamos vendo aqui em Romanos que um Deus santo, um Deus justo, um Deus que é 3 vezes santo, ele odeia o mínimo pecado. A prova do amor de Deus, a prova da segurança do amor de Deus, não reside nas boas obras. O homem não é apenas justificado pela fé independente das obras da lei. O homem recebe o amor de Deus independente das obras da lei. Deus escolheu amar. E é um amor que não tem como ser medido por nós. É um amor que nós não conseguimos compreender. Como é que Deus ama seres depravados? Será que nós amaríamos o assassino dos nossos filhos, do nosso filho? Será que amaríamos? A ponto de se doar por esse assassino? Alguém? Os nossos pecados mataram Jesus Cristo. Se nós não tivéssemos pecados, se nós não fôssemos pecadores, Jesus Cristo não necessitaria morrer numa cruz por nós. Nós somos transgressores. O nosso pecado não é um pecado pequeno. Pense no mínimo pecado que nós já praticamos. Pense na mentira. Pensemos na omissão, na indolência, nos pensamentos inconvenientes. Sabe, esses mínimos pecados? Esses mínimos pecados foram suficientes para Jesus Cristo ter que morrer numa cruz para salvar o seu povo.
E aqui o apóstolo Paulo mostra quem são esses ímpios que ele começou a falar no versículo 6. Porque ele disse no versículo 6 que morreu a seu tempo pelos ímpios. Aí a pergunta que nós devemos fazer ao texto: que ímpios são esses? São todos os ímpios? Alguns vão defender a ideia de que Cristo morreu por todos os ímpios, por todos. Mas só que cada um tem que fazer a sua parte para conseguir conquistar essa morte para si e se livrar do pecado. Ou seja, nessa visão, a fé, ela tem uma visão pervertida de fé, de maneira que a fé, ela é obra, ela é produto humano. De maneira que Cristo fez assim: eu vou morrer pelos pecados, e eu não sei se alguém vai crer em mim. Eu vou fazer a minha parte. Agora vocês se esforcem. Se esforcem para conquistar. Eu já fiz a minha parte. É isso que a palavra de Deus está mostrando? Jesus Cristo é esse Deus que diz: fiz a minha parte, agora é com vocês. Esse não é o Jesus da Bíblia. Outros vão defender de que realmente o sacrifício de Cristo é eficiente em todos, ou seja, vão pregar o universalismo, é uma doutrina que acredita que todos vão para o céu. Mas se todos vão para o céu, Cristo mentiu quando disse que pessoas iriam para o inferno. E nós temos um problema grande. Então, quem são esses ímpios? No contexto da epístola, o apóstolo Paulo está escrevendo a destinatários, a pessoas específicas. No presente contexto, são cristãos que residem em Roma, ou seja, são pessoas que têm fé em Jesus Cristo. Por isso o apóstolo Paulo diz: morreu ao seu tempo, ao seu próprio tempo, mas Deus prova o seu próprio amor para quem? Para conosco. Quem é esse conosco? O próprio Paulo, os romanos, e todas as igrejas ali. Por quem Cristo morreu? Cristo morreu por todos os que têm fé, que foram destinados para terem fé. Fé que não é obra de homem. Fé que é dom de Deus. E Romanos, mais uma vez, Romanos é uma epístola que destrói o evangelicalismo brasileiro. Aqueles que se esmeram em Romanos vão perceber muitos erros doutrinários nas igrejas no Brasil. Aqueles que labutam para entender o que o Espírito Santo está escrevendo vão compreender que nós estamos em um tempo em que a palavra de Deus não é pregada fielmente. E o apóstolo Paulo, mais uma vez aqui, está restringindo a quem Deus ama. Quem Deus ama aqui. Esse amor aqui é a quem? Este amor aqui é ao povo de Deus. É ao povo de Deus. Essa ideia de que este amor aqui, que está em Romanos, é destinado a todos os homens, e que Deus ama igualmente ao cristão, aqueles que têm fé em Cristo, e ao ímpio, na mesma intensidade, o mesmo amor, não compreenderam a palavra de Deus. E se pensarmos, só se pararmos para pensar, não faz nem sentido. Como que Deus manda para o inferno pessoas que Ele ama?
Sabe por quê? Porque nós temos uma ideia de amor de Deus, um amor muito passivo. É um amor sentimental. É um amor que não é operoso. Sabe por que nós temos essa ideia do amor de Deus sendo assim? Porque o nosso amor para com Deus é assim. O nosso amor para com Deus é um amor que não tem operosidade, não tem trabalho. Mas Deus prova o seu amor com ações. Quem Ele ama, Ele não apenas ama e diz, eu amo essa pessoa. Quem Ele ama, Ele faz, podemos dizer, Ele faz o impossível para que essa pessoa se arrependa dos seus pecados e creia no seu Filho. Porque se nós entendermos o que é a encarnação do Verbo, nós vamos compreender que isso, aos olhos naturais, é impossível. O amor de Deus ao seu povo é fazer com que o impossível, Cristo, a segunda pessoa da Trindade, se encarne, viva e morra por nós. É um amor que tem propósito. É um amor que tem esforço. É um amor que implica sofrimento. Não coloquemos nosso padrão de amor em relação a Deus. Esse amor passivo não é um amor divino. O amor divino tem resultado. Se Ele ama, Ele fará de tudo para que aqueles a quem Ele ama desfrutem do seu amor. Então nós podemos dizer que para com todos os homens, nosso Deus é um Deus de amor, sim. O seu ser é um Deus de amor. Então Deus tem boa vontade para com toda criatura. Deus é beneficente para com toda criatura. Mas este amor aqui, destinado aos eleitos, não é destinado a nenhum outro, senão ao povo de Deus. Deus ama o seu povo. E é por isso que o Evangelho é urgente. Quem é o povo de Deus? Aqueles que têm fé em Cristo Jesus. E é por isso que a Igreja de Deus corre para os quatro cantos deste mundo, dizendo, creia no Senhor Jesus Cristo e será salvo. Porque senão não faz sentido. Não faz sentido o próprio apóstolo Paulo ter dado a sua vida pregando o Evangelho para que pessoas conhecessem o Evangelho de Jesus Cristo. Não faz sentido se as pessoas já são amáveis, se as pessoas já têm o amor de Deus, se as pessoas não vão para o inferno. Não faz sentido, como a tradição diz, o apóstolo Pedro ter sido crucificado de cabeça para baixo, porque era um fiel expositor da palavra. Não faz sentido, como a tradição diz, Tomé morrer lá na Índia, porque ele sabia que lá na Índia Deus tinha propriedade exclusiva sua. E ele precisava pregar o Evangelho para aquelas pessoas. Meus irmãos, se nós negociarmos o Evangelho em sua essência, que é o que Romanos está expondo, o cristianismo verdadeiro desmorona. O cristianismo verdadeiro cai por terra. E nós vivemos essa geração de cristãos que nós estamos vivendo hoje. De que cristão e ímpio não tem a menor diferença. Na verdade, muitas pessoas não se achegam à igreja porque os cristãos não têm exemplo nenhum. Porque negociou-se as verdades basilares da fé cristã. Não achemos que nós vamos diminuir o rigor da lei, mudar o caráter de Deus na exposição da palavra, isso não vai ter seus efeitos. Terá seus efeitos. Uma igreja corrupta, pervertida, em que Cristo não se compraz. É a nossa geração.
Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Aqueles que são justificados mediante a fé, eles têm certeza do amor de Deus, eles são levados pelas Escrituras a terem certeza do amor de Deus. O apóstolo Paulo está dizendo, olhe para a cruz. Está em dúvida se Deus te ama? Olhe para a cruz. E aquele justo sangrando no madeiro, bebendo o cálice da ira de Deus, aquele servo sofredor, demonstrará que te ama. Porque ele está padecendo tudo aquilo por você, mesmo você e eu, mesmo nós não sendo merecedores de tal sacrifício. Mas nós ainda não somos pecadores, Paulo? Alguém pode perguntar. Mas a palavra, o significado real da palavra, ela sempre se encontra no contexto. Pecadores está funcionando aqui como antônimo de que outro termo? De justificados, versículo 9. Logo, o apóstolo Paulo, neste presente contexto, está trabalhando não com a ideia de que todos os homens pecam, não com a ideia de que ele vai trabalhar lá em Romanos 6, de que ainda que sejamos novas criaturas, ainda assim o velho homem reside em nós. Aí que ele vai trabalhar sobre o pecado também. Não é essa a ideia ainda de pecado que ele está trabalhando. Pecadores aqui é no contexto de impiedade. Pecadores aqui é no contexto de pessoa que vive na dissolução das iniquidades, que se entregou às iniquidades. Porque, para conosco, sendo nós ainda pecadores. Aí, versículo 9. Logo, muito mais agora, sendo justificados. E aqui o apóstolo Paulo está mostrando do maior para o menor. Se Deus prova o seu amor, quando nós éramos pecadores, porque Cristo, quando morreu, morreu ao seu tempo pelos ímpios, por nós, os ímpios destinados à vida, que creriam no Filho de Deus, se no momento da nossa impiedade Cristo já provou o seu amor, o apóstolo Paulo vai dizer, esse é o maior. O verbo morrer por ímpios. Logo mais agora, sendo justificados, ou seja, logo mais agora, já não temos, logo mais agora que não temos escrito de dívida contra nós. Que nós agora, diante de Deus, já não somos mais pecadores. Nós vimos isso com a exposição do irmão Vinícius. O que significa justificados? É a justiça de Cristo imputada a nós mediante a fé em Cristo. É por isso que o apóstolo Paulo disse, o justo, lá no começo de Romanos, o justo viverá por fé. O justo não viverá por obras. O justo viverá por fé. Por quê? Porque a ira de Deus se manifesta contra toda impiedade e injustiça. Se é toda impiedade e injustiça, se é aquele que busca viver diante de Deus, ou seja, viver aqui, ter merecimento de se ter o dom da vida através da justiça própria, ele tem que saber que a ira de Deus se manifesta contra todo pecado e injustiça. Logo, o justo vive por quê? Por fé. Logo mais, agora sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. E aqui está se relacionando com algo que os cristãos, em várias épocas, sempre pensaram. Que a nossa época muitas vezes não pensa porque nós somos materialistas. Nós não temos uma ideia transcendente, nós não pensamos muito sobre o céu. Nossa sociedade proíbe falar de morte.
Proíbe. Mas o que o apóstolo Paulo está aqui confortando os cristãos é o seguinte: e se quando eu morrer, eu encontrar diante de mim um Deus irado por causa dos meus pecados? E se? A morte vai vir. É a certeza. A morte vai vir. Ou Cristo volta, ou a morte vem. No nosso caso. O apóstolo Paulo está abordando isso. Se nós somos justificados pelo sangue de quem? Do próprio Filho de Deus, seremos, por ele, por esse sacrifício, por esse sangue, pelo Cristo, salvos da ira. Então, qual é a certeza de que quando eu morrer, eu não vou encontrar diante de mim o Deus irado? É o sangue de Cristo. Não são as nossas obras. O apóstolo está dizendo aqui, olha, Deus não vai estar irado contra vocês, não vai estar irado contra todo aquele que praticou caridade. Deus não vai estar irado contra aquele que fez doações, que construiu escolas, que demonstrou amor para o próximo. Isso tudo são coisas boas. Mas nós já vimos em Romanos que sem Cristo, as nossas melhores obras são trapos de imundícia. Porque nós fazemos tudo sem Cristo para a nossa própria glória. Então, qual é a certeza? Como o Catecismo de Heidelberg vai falar, qual é a certeza da vida e da morte? A nossa certeza na vida e na morte é no fiel Senhor Jesus Cristo. Sabe como nós temos certeza que se nós morrermos hoje, amanhã ou daqui a 30, 50 anos, nós encontraremos um Pai benevolente e não um Deus irado? Sabe qual é a nossa certeza? O sangue de Cristo. É por isso que a fé é imprescindível no cristianismo. Não é fé mais obras. É fé. Qual obra o ladrão da cruz fez para herdar a vida eterna? Nenhuma. Nenhuma. Ele creu no Senhor e ele foi salvo. E todos os pecados foram perdoados por causa de minutos de vida confessante ao Senhor Jesus Cristo. Todas as transgressões dele foram esquecidas. Porque no último momento de sua vida, ele olhou para o Verbo que estava sangrando por nós, o Filho de Deus, e ele creu. Ele creu que aquele homem no madeiro não era um simples nazareno. Era o Cristo. Então aquele homem, aquele iníquo, que estava ao lado de Cristo, padecendo por causa de suas transgressões, ele adentrou nos portais celestiais com confiança e ousadia, porque ele não estava entrando por causa dos seus méritos. Ele estava entrando porque Cristo falou: está perdoado os seus pecados. Quando nós vamos entender que não é por obras? Que o cristianismo não é por obras. Versículo 10. Porque, mais uma vez, se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte do seu Filho, do maior para o menor,
daquilo que é mais custoso. O maior para o menor que a gente está falando aqui é daquilo que é mais custoso. Tudo bem? Então, o que é mais custoso? A morte do Filho. Quem? Jesus Cristo. Porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte do seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Se aquilo que foi mais custoso para Deus foi a morte do seu Filho, nos logrou reconciliação, quanto mais agora? Quanto mais agora? Já reconciliados, já justificados. Porque seremos salvos pela sua vida. Por que o apóstolo Paulo está dizendo isso? Porque Cristo vive, meus irmãos. Porque o Filho de Deus, ao terceiro dia, ressuscitou. Como está no versículo 25. O qual foi entregue por causa da... Versículo 25 do capítulo 4. O qual foi entregue por causa das nossas transgressões e ressuscitou por causa da nossa justificação. Uma coisa que tem que ficar muito clara. E nós nunca podemos esquecer. Porque o apóstolo Paulo, mais uma vez, está repetindo. Nós fomos reconciliados quando? Quando éramos inimigos. Quando que nós fomos reconciliados? Quando éramos inimigos. Ou seja, o que nós fizemos para sermos reconciliados com Deus? Nada. O filho olhou a sua noiva, aquela que ele amava desde toda a eternidade. O pai olhou para o seu povo, os seus filhos escolhidos, a quem ele amou desde toda a eternidade. E ele diz para o filho: filho, morra por esse povo. E o filho diz: pai, aqui estou para morrer pela minha noiva, pela minha igreja. E Cristo vem, e como que nós recebemos o Filho de Deus? O Filho de Deus mostra as nossas más obras, e nós o odiamos por causa disso. E nós, seres humanos, crucificamos o Filho de Deus. No qual até mesmo aqueles que estavam destinados para a vida eterna também participaram da crucificação. Aquele que era apóstolo negou Jesus 3 vezes. O madeiro é a prova do amor de Deus. Jesus Cristo estava sozinho. E ele não diz: estou abandonado, então já não vou mais morrer por esse povo. Eu não vou morrer mais por Pedro. Cadê Pedro? Pedro me abandonou. Não. Ele amou o apóstolo Pedro. Ele amou os 11 apóstolos. Ele amou a sua igreja. E naquele momento ele bebeu todo o cálice da ira destinado a nós. Em que nós estávamos na condição de inimigos. Mesmo nós, recusando Ele, blasfemando contra Ele, ignorando Ele, ainda assim, Ele morreu por este povo.
nós. E agora, o apóstolo Paulo trabalhando com questão temporal. A gente só vai entender a doutrina exposta aqui se nós compreendermos que o apóstolo Paulo está trabalhando no tempo. No tempo, em um momento nós éramos inimigos, Cristo vem, morre por nós na condição de inimigos, e depois de morrer, o que acontece? No tempo, o Espírito Santo, na pregação fiel da palavra, o Espírito Santo nos leva a crer no Verbo, a crer em Cristo. Logo depois nós somos o quê? Justificados. Nós somos justificados. Com quem ele estava falando? Com pessoas justificadas. E quem foi justificado tem que ter a certeza, isso é uma questão lógica, que foi reconciliado. Porque o agente da paz, nós trabalhamos isso semana passada, o agente da paz, Jesus Cristo, já adquiriu a reconciliação entre Deus e os homens. Nós estamos vendo isso em Romanos. Deus e os homens foram separados por causa do pecado. E agora os homens, que são filhos de Deus, foram reconciliados no sangue de Cristo. Então, meus irmãos, ele fala, e seremos salvos pela sua vida. Versículo 11. E não apenas isto, mas também, mais uma vez, de gloriar-se. Ele falou isso no versículo 2, falou isso no versículo 3, e agora ele fala mais uma vez aqui no versículo 11. E não somente isto, mas também nos gloriamos em Deus por causa de nossas obras, porque nós permanecemos de pé. Não. Nos gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem recebemos agora reconciliação. O trabalho que Cristo fez em nosso favor é algo que nós não podemos compreender ou sentir em toda a sua intensidade. Algumas aplicações. Primeiro, nós devemos entender que, por natureza, nós somos ímpios. Não é aquele ímpio em que são poucos pecados. Está qualificando ímpios. Não é um ímpio que merece uma reconciliação, porque ele praticou pouquíssimas iniquidades. Não é isso que o apóstolo Paulo está dizendo. Ele está dizendo ímpios. Talvez para ficar mais claro, na categoria que o apóstolo Paulo está dizendo aqui, por natureza, nós estamos na mesma categoria de Judas, que traiu Jesus. Nessa categoria, nós estamos na mesma categoria de Judas, de Hitler. Essa categoria. Nero. Homens que são exemplos de maldade. Nessa categorização de justos e ímpios, justo, que pisou nessa terra, que tem justiça inerente em si, depois da queda só houve um, Cristo. Só um justo que houve. E todos os outros? Todos os outros estão na categoria de ímpio. Todos os outros estão na categoria de ímpio. E Deus prova o seu amor para conosco, porque mesmo nós, sendo por natureza filhos da ira, sendo por natureza ímpios, Ele vem e nos salva dos nossos pecados, das nossas iniquidades, do mundo, de Satanás, e nos transporta
para o reino do seu Filho. Segundo, primeiro, entender. Somos, por natureza, ímpios. Segundo, entender que se nós formos negociar a verdade do Evangelho para termos um discurso atraente, nós estaremos diminuindo o amor de Deus. Nós estaremos diminuindo o amor de Deus. O Evangelho de Jesus Cristo é fé no Filho de Deus. E é uma fé que não é sentimentalista. A fé cristã não é uma fé sentimentalista a ponto de nós sairmos para o evangelismo e falar: Jesus te ama. Isso não é evangelismo bíblico. Porque Jesus pisou nessa terra. Em todo o seu ministério, ele não disse uma única vez para a multidão que ele amava toda a multidão. Eu não sei quem Jesus Cristo ama. Nós estaremos mentindo. Por quê? Porque se Cristo ama aquela pessoa, tem que sair daquela iniquidade. Ela tem que ser convertida. Ela tem que ser regenerada. Isso de falar que o amor de Deus é qualquer coisa, é um amor passivo, vai redundar em um Deus inoperante. Em um Deus que não tem poder. Ele quer que todo mundo seja salvo. No sentido, Deus quer que os pecadores se arrependam e sejam salvos. Mas no sentido de que ele ama a ponto de ter entregado seu filho para todos. Mas ele não é poderoso o suficiente para salvar todos. Então nosso Deus não é todo poderoso. Se ele deu o seu filho para salvar todos, mas ele não consegue salvar todos, nosso Deus não é todo poderoso. O sangue de Jesus Cristo não é todo poderoso. O nosso Cristo não é todo poderoso. E assim desmorona o Evangelho. Por quê? Porque nós queremos ter um discurso aceitável. O amor de Deus está restrito ao povo de Deus. Esse povo de Deus são pessoas que foram salvos, estão sendo salvos e serão salvos. E foi derramado por este povo, aqueles até mesmo no tempo de iniquidade. Deus, na eternidade, amou. E aí nós entendemos Romanos, que vai ser exposto ainda, Romanos 8, 29. Que alguns pervertem Romanos 8, 29. Vai ser exposto ainda, nós não vamos nos esmerar. Mas, mais uma vez, não é possível ter um entendimento de Romanos 8, 29 sem compreender Romanos 5. O que Romanos 8, 29 diz? Porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou. A gente não falou no começo do sermão que o apóstolo Paulo está construindo um tijolo para a doutrina da predestinação? Aí alguns vão dizer assim, não, Deus conheceu e Deus viu que aquela pessoa seria boa. Ele viu que aquela pessoa seria uma pessoa valorosa, seria uma pessoa que desempenharia muitas funções dentro da igreja. Mas aí a pergunta que nós fazemos a Romanos 8, 29, em qual condição, quando Deus olhou para nós, Ele nos conheceu? Ele nos conheceu como? Ele nos conheceu como ímpios. Ele nos predestinou quando nós ainda éramos ímpios. É isso que o apóstolo Paulo está defendendo aqui. É porque isso nos humilha. Por que nós não aceitamos essa doutrina? Porque humilha o gênero humano, porque a salvação não depende, em última instância, de nós. Nós queremos uma parcela de mérito, nem que seja mínima. Para dizermos, Jesus, tu fizeste 99%, mas 1% eu fiz.
Deus fez tudo. Tudo. E isso não deveria fazer com que nós conflitássemos com a doutrina, mas regozijássemos com quão grande amor Deus nos amou. Não era para nós ficarmos indignados, mas dizer, Senhor, muito obrigado, porque mesmo eu não sendo amável, Tu me amaste. É esse o propósito. É isso que o apóstolo Paulo está querendo colocar em nosso coração, a ponto de no final ele dizer, bendito, né? Gloriamo-nos quem? Em Cristo. Que grande amor foi esse? Que grande amor foi esse derramado em nosso favor que eu não consigo compreender? Bendito seja Jesus Cristo. Bendito seja o Filho de Deus, porque eu não merecia. E Ele me salvou. Quando Deus me viu, Ele viu um iníquo, Ele viu um ímpio. Ele viu o pior dos meus pecados e ainda assim Ele me amou. Eu preciso, muitas das vezes, nós precisamos muitas das vezes mostrar que nós somos bons, porque se as nossas maldades fossem reveladas, a maioria dos nossos amigos nos deixariam. Se tudo aquilo que nós pensamos fosse revelado, a maioria dos nossos amigos nos deixariam. E Deus sabe cada pensamento que nós tivemos e ainda assim Ele diz, eu te amo. E eu dou o meu filho por você. Não é para nós conflitarmos com a doutrina, é para nós dizermos, Senhor, muito obrigado. É para isso. O apóstolo Paulo não quer que a gente entre em debate. Ele quer que nós nos deleitemos. Nos deleitemos. Que amor é esse, Senhor? Que amor é esse? Primeira aplicação que nós vimos. Pecadores por natureza, ímpios. Como Deus nos amou? Ímpios. Segundo, o amor de Deus é derramado independente das nossas obras. Deus nos amou não porque nós éramos amados, Deus amou porque Ele escolheu nos amar. Ele escolheu nos amar. Terceiro ponto. Isso tem que levar a um coração de humildade. Isso tem que nos levar a um coração de humildade. É por isso que aqueles que compreendem a doutrina, quando vão expor o Evangelho, o verdadeiro Evangelho, não podem expor o Evangelho àqueles que não creem em Cristo de maneira arrogante. Nós não pregamos o Evangelho de maneira a nos acharmos superiores àqueles que não creem no Evangelho. Porque o que separa um cristão de um ímpio é a graça de Deus. É isso que separa o cristão de um ímpio. Então, por que nós somos arrogantes achando que nós somos melhores? Jesus não veio para os saudáveis. Jesus veio para os doentes. E se nós hoje estamos aqui é porque nós somos com a natureza doente. E por que quando nós olhamos a doença do outro, nós nos distanciamos? Ou julgamos, achando que existem pessoas que não merecem a salvação. De fato, ninguém merece a salvação, nem mesmo nós. Achando que pessoas são dignas de ouvir o Evangelho. De fato, por dignidade, ninguém merece. Mas o Evangelho, em última instância, não é sobre a dignidade daqueles que ouvem ou daqueles que aceitam. A dignidade está naquele que propicia. É a dignidade do próprio Filho de Deus. É a respeito de Cristo, é a respeito da sua obra, é a respeito da sua pessoa, não é a respeito de nós. É por isso que nós anunciamos o Evangelho com humildade e rogando para que Deus, aquele Deus que se demonstrou para nós, se demonstre para aquele também que está nos ouvindo, para que a fé que habita em nós pelo Espírito Santo, também habite no coração dos nossos familiares,
dos nossos amigos de trabalho, do cônjuge. Porque o Deus que operou em nós ele pode sim operar no outro. Último ponto. Talvez esse ponto não seja tão prático para hoje. Mas nossa oração é que um dia esse último ponto seja prático. Quando nós estivermos no nosso leito de morte, a nossa alma poderá sofrer por agonias. Satanás poderá jogar os nossos pecados na nossa face. E toda a nossa iniquidade vai ficar na nossa mente. E nós vamos ver diante de nós um Deus irado. Ah, Senhor, eu vou morrer, eu vou para o inferno. O apóstolo Paulo nos lembra que aqueles que têm a fé em Cristo, e mais uma vez, todo este sermão, tudo isso que nós estamos vendo aqui em Romanos, é para aqueles que depositaram genuinamente a fé em Cristo. Aqueles que se arrependeram dos seus pecados. Aqueles que entendem que não é por obras que se herda a salvação. Aqueles que entendem que sua natureza é deplorável e miserável e entendem que Cristo é o único Salvador. Esses que confiaram em Cristo durante a vida poderão confiar em Cristo durante a morte. Quem não confiou em Cristo enquanto havia fôlego de vida, não poderá confiar em Cristo quando cessar o fôlego de vida. Então, quando o nosso inimigo, Satanás, nosso leito de morte, vier e nos acusar das nossas iniquidades, que Romanos 5:9 seja nosso bálsamo. Que fomos justificados pelo sangue de Jesus Cristo e seremos salvos da ira, porque Jesus morreu por nós. Essa é a nossa única esperança na vida e na morte. Eu sou de Deus, não porque eu mereço, mas porque Deus escolheu nos salvar. Amém, meus irmãos? Vamos orar.